Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Centro A Caminho da Luz. Vamos entrando, vamos aguardando a turma toda entrar. Boa noite, Carlos, Flávio, senhor Milton, Dona Judite. Muito bom ver todos vocês aqui, muito bom, mesmo que a gente não está se encontrando pessoalmente, virtualmente já é um encontro marcado aqui nas nossas lives, né? E mais uma noite muito boa para a gente estar aqui ouvindo sobre o Evangelho, colocando-se em sintonia com essa equipe espiritual maravilhosa da nossa casa, que está sempre ao nosso lado, né? E vamos então assistindo essas lives e mantendo, né, nossos pensamentos focados, mantendo a vibração do nosso lar, tendo essa sustentação, né, sempre importante para todos. Boa noite, Lúcia, boa noite a todos ainda que estão entrando, que eu estou vendo aqui, Iris. Um beijo para todos, muito bom. Então, o pessoal está entrando, vamos aguardando, dando aquela enroladinha para dar tempo de todos estarem aqui para ouvir os nossos avisos. Hoje temos o nosso evangelho com a nossa querida Virgínia. Virgínia também já está aí. Boa noite, Solange. Muito bom a gente ver todas essas carinhas conhecidas, né? Tantas pessoas lá da nossa casa, que às vezes a gente não estaria todos no mesmo trabalho, né? Hoje seria nossa noite lá no Bezerra, quinta-feira, né? Saudades do nosso trabalho. Vamos então começar. Vamos então, os alunos, também não posso esquecer todos os meus alunos que estão sempre participando, Tia Com, e vamos aos nossos avisos, né? Aproveitando os agradecimentos, a gente quer agradecer imensamente a todos que prestigiaram no domingo a comemoração dos nossos 45 anos, né? Eu estava lá pessoalmente, vi quanto a gente se esforçou para levar o máximo para vocês, né? Então nós agradecemos, mesmo com toda essa dificuldade técnica que tivemos, queremos agradecer a todos, né, que conseguiram, que continuaram, não desistiram, né, mesmo com o som ruim, com a imagem ruim, né, com o meu braço tremendo. Depois a gente arranjou um apoio, não era tudo o meu braço tremendo, não. A gente amarrou com enforca-gato ali, ficou jóia. Então a gente tem que agradecer e provar mais uma vez que a gente está aqui, é uma casa unida, com muito amor, né? Enquanto nós estávamos lá, ninguém desistiu aí também, ficou todo mundo assistindo e mandando vibração de amor, de carinho, e a gente sentia lá, né? Foi muito legal, né? O João tá rindo, mas a gente passou por umas boas, né, João? João, seu Miguel, toda a equipe, que também não vou falar o nome, mas até o Maurício Bisoli teve que amarrar cabo lá. E aproveito para agradecer a Paula Zamp, ao Maurício, e em Jesus em primeiro lugar, e a toda essa equipe espiritual que nos presenteou com um dia de alegria. O importante foi que a nossa casa está unida, todos vibrando muito amor. Quem não assistiu o vídeo de comemoração, vai lá no YouTube, tem o vídeo comemorativo dos 45 anos, com muitos depoimentos dos nossos fundadores e também depoimentos atuais, né? Então tá muito legal. Quem não assistiu, vai lá no YouTube assistir. Temos também duas palestras da Dona Marlene, uma que ela fala é de 97, ela conta a história do Luizinho, da Rosa Cláudia, é muito legal essa palestra, e a outra palestra
se não me engano é 2012, também conta a história da nossa casa. Quem não conhece, vale a pena, e quem conhece é bom recordar, né? E temos o vídeo também que o senhor Nelson fez das fotos. Importante a gente ir lá, prestigiar, ver esses vídeos e se sentir parte desta família. Também estamos postando aí, cada dia eu vou postar um pouquinho, as fotos que mandaram pra gente com a camisa, né? A camisa fez um sucesso, ó. Ainda temos lá no plantão e só temos que agradecer então. E falando em plantão, o plantão continua, né? É lá no centro, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e os sábados continuam com plantão, das 9 às 15 horas. Quem não adquiriu sua camisa, tem poucas unidades, vamos lá, né? Ó, 45 anos, nossa camisa, todos aqueles que mandaram as suas fotos, a gente tá postando aqui no Instagram, né? Quem ainda não mandou, quer mandar agora, dá tempo ainda. Marca o nosso nome no Instagram, a gente publica no nosso story e você também aparece fazendo parte desta festa. E nosso plantão não é só para comprar camisa, temos a máscara também. A nossa máscara é assim, olha lá. Muito linda, confortável. Ficou muito legal essa máscara, passa lá na nossa casa. Nesse plantão você poderá acertar os boletos de contribuição do Clube do Livro, né? Retirar os seus livros, tornar-se sócio ou associado das nossas obras sociais. Temos também a máscara e a camiseta. A camiseta custa R$ 35,00, as últimas unidades, e a máscara R$ 5,00, né? É uma oportunidade de você passar lá no centro, sentir essa energia. A Iris está falando que precisa de uma camiseta regata. Quem sabe, né? Cristiane tá aí, ó. Uma ideia, fazer uma regata para a gente assistir live, né? Sentir a energia. Então você passa lá, sente a energia na nossa casa, veste a nossa camisa e participa ainda da nossa comemoração, ajudando a nossa casa. Bom, também estamos recebendo doações para o Mercalar, né? Essa semana ainda nós estamos readequando o espaço lá do Mercalar, então as doações, aproveitem, podem ser entregues lá no centro durante esses plantões, de segunda a sábado. Então, relembrando, segunda a sexta, das 9 às 17 horas e ao sábado das 9 às 15 horas, tá legal? E vocês entreguem lá as doações para o Mercalar. E vamos divulgar as nossas lives que acontecem diariamente. Temos um compromisso com o Evangelho de Jesus, a gente pode passar a familiares, amigos, sempre alguém precisa de uma palavra de incentivo, uma palavra que ajude a manter, né, a sua sintonia positiva, a vibração positiva nesses momentos de quarentenas, de isolamento social, né? Muita gente está precisando desse abraço caloroso que a gente sente aqui em cada live, né? E nós temos esse compromisso de levar o Evangelho sem fronteiras, chegando por todo o Brasil, né? Vimos os companheiros, tem o companheiro do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, nossa querida família lá de Pernambuco, que participou da live. É muita alegria. E vários fora do Brasil também estão assistindo, está fazendo toda a diferença para muitas pessoas que, isoladas e sem poderem ir ao centro, né? Conseguem sentir, né, essa energia. E aos nossos queridos trabalhadores e alunos que ainda não estão participando dos estudos, participe, nós temos os estudos virtuais, vocês podem conversar com os seus dirigentes. E a último aviso para a gente chamar a Virgínia, a nossa campanha Minha Urna Faz o Bem, que já está dando os resultados. Conseguimos aumentar 30% nossa arrecadação, somente com essas poucas semanas da campanha. Estamos muito felizes em poder agradecer a todos vocês. É hora de continuarmos firmes, contando com a ajuda de todos.
Lembre-se, é fácil, basta conversar com seus amigos, parentes, conhecidos, com os comerciantes que você conhece, com o síndico do seu prédio, enfim, seja um multiplicador, faça sua própria urna do bem, ou caixa, ou sacola. O importante é arrecadar e atingir, para a gente bater essa meta, né? Então, atingindo uma boa quantidade, leve lá na rua Managé 78, das 10 às 14 horas. Se você tiver uma boa quantidade de notinhas, pode também ligar lá para o celular corporativo 99486 4879 e agenda para a gente retirar, ou combina, né, de alguma forma, se não puder levar lá. E as notas, o importante, não podem ter CPF, precisam estar na validade de 1 mês. Vamos então bater essa meta, vamos ajudar, que essas notas são muito importantes para a nossa obra social. E eu vou chamar agora você, Virgínia. Vamos lá. Virgínia, tá entrando. Olá! Oi, tudo bom? Boa noite, Cá. Boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Saudade de todos. Estava aqui desde o começo vendo o pessoal entrar e relembrando, né, dos nossos encontros de quinta-noite. Quase todo mundo aí, e dos outros dias também, né? Sempre uma alegria muito grande, seja virtualmente, né, nesse momento, mas de alguma forma ter esse contato com a família Caminho da Luz, né? Obrigada, viu, Cá? Então, vou pôr a nossa música para a gente fazer a prece e você iniciar. Senhor, fazei instrumento de nossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Vamos então mentalizando Jesus, vamos entrando nessa sintonia de paz, de amor e recebendo esses fluidos que vão nos envolvendo e nos protegendo e nos trazendo essa paz. E vamos agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita bondade, misericórdia, pelo bom dom da vida, pela essa oportunidade bendita de estarmos aqui hoje em comunhão com esses espíritos de luz, com os queridos companheiros do plano espiritual da nossa casa, Caminho da Luz. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência, e façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os atos no nosso dia a dia. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre. E assim iniciamos o Evangelho da noite, envolvendo nossa querida companheira Virgínia, em muito amor. Com você, Virgínia, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Cá. Mais uma vez, obrigada a todos que estão aí. Hoje, nosso tema, né, para o nosso bate-papo é se reconhecer as nossas boas qualidades nos ajuda a superar momentos de crise. Bem, num momento de crise, né, de crise mundial, e que a gente tem procurado de todas as formas, mecanismos, ferramentas, instrumentos para poder se superar, né? E aí, a nossa capacidade de valorizar a nós mesmos, que nos permite ter confiança nos nossos atos, é a descrição clássica do que? Da autoestima, né? Então, basicamente, é disso que a gente fala, né? Quando a gente busca esse reconhecimento das boas qualidades em prol de superar momentos de crise. E será que ajuda? Claro que sim, né? Porque quando a gente fortalece a autoestima, a gente conquista forças para superar cada vez mais os desafios. Os desafios aparecem todos os dias, a todos os momentos, né? E a gente, quando está de bem com a gente mesmo, né? A gente encara tudo com um potencial, né, muito melhor. Mas quais qualidades a gente deve valorizar? Seria o nosso progresso material? Seriam os títulos, o status, o poder, a riqueza, o destaque social? Acho que não, né? Seriam, na verdade, aquelas qualidades morais que agradam a Deus, as qualidades morais que o Evangelho tanto nos estimula a buscar, né? A bondade, a caridade em primeiro lugar, que é a maior de todas as virtudes e que engloba todas as outras, né? Através do desenvolvimento do amor ao próximo, da compaixão, da benevolência, da afabilidade, do companheirismo, da amizade, da resiliência, enfim. Todas as nossas conquistas morais merecem ser comemoradas, ainda que pequenininhas, um pouquinho a cada dia. Pensando nesse exercício, né, eu me recordo há muitos anos atrás, no início da escola de médiuns, a gente tinha uma atividade semanal, né, de anotar os acontecimentos, alguns fatos que tivessem despertado em nós a atenção para alguma coisa em que nós estivéssemos melhores do que na semana anterior. E a gente comentava isso. Eu não sei se todas as turmas exercitaram assim, mas a minha sim. E aí eu me lembrei disso, que foi um grande impulso no meu exercício de autoestima, né? Que eu confesso já foi bem mais deficitário. Então, assim, desde aquela... eu passava na rua tão apressada que eu não dava bom dia para ninguém. Aí eu anotei lá, né? Na primeira semana, lembrei de dar bom dia para o porteiro. Um avanço, né? Então, isso é um exemplo bobo, mas que a gente vê assim, são pequeninas coisas que aos poucos vão fazer muita diferença. Vão fazer muita diferença porque a cada dia quanto mais a gente se conhece, mais a gente percebe que pode fazer um pouco mais, né? Que pode desenvolver um pouco mais um outro potencial dentro dessas virtudes todas que a gente está aqui para desenvolver
e que o Evangelho do Cristo vem nos dar as dicas, né? Na verdade, no capítulo 12, nós temos lá, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá as características do homem de bem, né? E aí nós temos o ensinamento, né, de que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade. E como é que a gente exercita isso, né? Então, todos os dias a gente, ao terminar o dia, a gente se questiona se a gente fez todo o bem que poderia ter feito e se não deixou de fazer. Não só se deixou de fazer, mas se fez tudo o que poderia ter feito de bem, né? A gente não deixa de lado nenhuma oportunidade, nenhuma ocasião de ser útil. Às vezes, nem sempre a gente lembra disso, né? Muitas vezes a gente passa por alguém que está precisando de uma ajuda para atravessar a rua, por exemplo, né? E não é sempre que a gente lembra, mas está aí uma oportunidade de exercício. Esses pequenininhos que vão fazer uma baita diferença, né? À medida em que a gente se habituar a exercitar. O verdadeiro homem de bem também deposita sempre a sua fé em Deus, no futuro. Faz o bem sem esperar nada em troca, porque quando a gente faz alguma coisa de bom esperando o retorno, na verdade isso é vaidade, não é bondade, né? Consegue encontrar satisfação em todos os benefícios que a gente espalha. Tem o impulso de pensar primeiro no outro do que em si. Olha, coisa difícil isso, né, de exercitar, porque nós somos imperfeitos, né? Estamos aqui diante de vários desafios para desenvolver a tão sonhada perfeição, mas que está muito longe da nossa atual capacidade. Então, sejamos sinceros, né? Porque não dá para a gente achar que o fato de frequentar a casa espírita, fazer um curso de médios ou discutir o assunto com um monte de mestres no assunto nos torna perfeitos. Não torna. Então, isso também faz parte da questão da autoestima, é a autoaceitação, né? Eu me aceito da maneira como eu sou, com todos os defeitos que todos têm, mas estou em busca da melhoria, né? Então, esse impulso de pensar primeiro no outro do que em si é uma característica do homem de bem, como está lá no nosso evangelho, mas nem sempre a gente consegue colocar em prática. Ok, vamos pensar nisso, vamos refletir e exercitar, porque com certeza, um dia atrás do outro, a gente vai melhorando em cada um desses quesitos, né? Não distinguir raças, nem crenças, nem convicções, respeitar as opiniões dos outros, ainda que você não concorde, tomar a caridade como guia de conduta, né? E a caridade não precisa ser, a que menos é difícil de fazer, a mais fácil de fazer é a caridade material, né? Mas a caridade moral, o acolhimento, a compreensão, a compaixão, se colocar no lugar do outro, aquele ombro amigo, né? O bom ouvido, o olho no olho, a transmissão do amor, do carinho, um abraço. E a gente tem tantos exemplos disso na casa, né? A gente está falando do face to face, né? Que a gente sente falta, né, nesse momento. Mas ainda assim nós podemos, como a linguagem do espírito é o pensamento, nós podemos emanar, né, essa vibração, mesmo para aqueles que estejam distantes, para que a gente compartilhe pelo menos não, porque mentalmente é muito eficiente, né? Mas mentalmente desse mesmo acolhimento, desse mesmo sentimento, né? O nosso exercício também de não alimentar sentimento de vingança, ódio, rancor, perdoar as ofensas, né? Nós falamos outro dia de perdão, né? Perdão das ofensas, e até hoje divaguei um pouco, né? Pensando nas duas coisas, muito caminhos paralelos, né? Nos lembrar de valorizar os benefícios que a gente recebe, ser indulgente, porque ninguém mais do que cada um de nós necessita da indulgência do próximo, né?
Estudar a nós mesmos, que é sempre a primeira lição, né? Parece que em todas as... Às vezes eu me acho super repetitiva, porque em todo e qualquer assunto que a gente aborde, em qualquer tema, eu sempre bato na mesma tecla do autoconhecimento, porque como é que a gente pode ter uma fé raciocinada, né? Como o Evangelho nos pede, se a gente não se conhecer? Como é que eu vou raciocinar a respeito do resto do mundo se eu não raciocinar primeiro a respeito de mim mesmo, né? De como eu vejo e vivo as situações, né? Então, assim, estudando as nossas próprias imperfeições, a gente consegue não só trabalhar para o nosso aperfeiçoamento, como conquistar a indulgência para com as imperfeições do próximo, né? Usar, mas não abusar dos bens que nos são concedidos. Então, muitas pessoas têm algumas facilidades a mais, né, para cuidar do corpo e da alma, como também manda o ensinamento cristão, né? Mas será que fazemos o uso adequado ou, em algum momento, exageramos? Porque o que me foge a palavra agora, mas não é punível, é questionável, é o excesso, não o uso, né? O bom uso de tudo aquilo que nos foi colocado à disposição pertence à lei do progresso e a gente deve se utilizar de todas as ferramentas e instrumentos que estão ao nosso alcance para o viver bem aqui na Terra, entre os encarnados, né? Mas não abusar desses bens que nos foram concedidos. E também fala nesse trecho do Evangelho sobre a autoridade, né? A posição de autoridade, de como um superior trata o subalterno, que o homem de bem, nessa posição, deve usar de todos os instrumentos para elevar o moral do seu subalterno, né? E não para esmagar com o seu egoísmo e orgulho. Também uma grande lição, né? Porque a gente vê muito isso, né? Hoje em dia, então, que se disseminou uma questão de poder a qualquer custo, né? A gente vê muito esse exacerbar de autoridade, né? O homem de bem não deve primar por isso. E respeitar os direitos iguais de todos que foram concedidos a todos os seres humanos, né? Então, aí o Evangelho diz que isso não resume todas as qualidades do homem de bem, mas quem estiver a caminho, né, buscando isso, já está no bom caminho. Então, eu peguei esse trecho, por quê? Porque aí tem uma porção de coisas que a gente pode exercitar e valorizar em nós mesmos, né? E tem também no Livro dos Espíritos, na questão 895, resumidamente, eu entendo como ensinamento o que se opõe ao desenvolvimento da virtude mais meritória, que é a caridade, né? É o interesse pessoal e o apego material. Ou seja, pegando, né, esse trecho do Evangelho e esse trecho do Livro dos Espíritos, nós temos o quê? O que resumiu-se aí na questão do Livro dos Espíritos é aquilo que nós devemos lutar contra: o interesse pessoal e o apego material. Quando nós conseguimos bastante sucesso nesse exercício, a gente já conseguiu caminhar dentro daquele ensinamento para ser um homem de bem, né? E para conquistar uma elevação moral, que é o nosso propósito, né? E aí, como que a gente faz isso? Porque, tudo isso é muito bacana, bonito e tal, mas eu não consigo, Então, assim, a gente não tem receita, óbvio, cada um é cada um, mas sempre voltando à questão do autoconhecimento. Alguns podem até dizer, mas se eu me julgar isso ou aquilo, não é se julgar melhor, é se julgar a cada dia melhor que ontem, né? E se hoje nós somos melhores que ontem, com certeza amanhã poderemos ser melhor. Então, sim, nós devemos valorizar em nós mesmos qualquer indício de evolução em todos esses quesitos que o Evangelho nos traz como características do homem de bem, né? Porque mesmo sendo pequenininhos,
a gente vai estar alimentando aquela força motriz para superar o próximo passo, superar os momentos de crise, superar os nossos próprios desafios. Já que nós estamos destinados a uma evolução contínua, então a gente com certeza precisa alimentar. Tem aquela historinha, né, dos dois leões que um instiga o mal, outro instiga o bem, e o sábio fala, cresce aquele que você alimenta? Pois bem, é isso. Nós precisamos alimentar a valorização das nossas pequenas conquistas diárias, porque com essas pequenas conquistas diárias, nós vamos conquistar uma evolução, uma melhoria na nossa condição moral e que vai nos garantir superar cada vez mais desafios. Se nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, qual é a função de superar cada vez mais desafios? É a escala evolutiva, né? Então, se a gente tem essa oportunidade, e cada um tem na medida do seu merecimento e da sua oportunidade de crescimento, então nós temos que abraçar isso, confiar em nós mesmos, além de confiar em Deus e no futuro, na providência, nós temos que confiar no nosso potencial, porque nos foi confiado a condição de encarnar e de experienciar todos os desafios que nos são colocados na nossa vida. Nós até participamos disso, na maioria dos casos, né? Na escolha desses desafios, no planejamento desses desafios. Então, por que duvidar de que nós somos capazes? Nós temos que buscar as ferramentas que estão ao nosso redor, sim, e fazer uso de todas elas. Como a gente sempre costuma dizer, né? Não só do ponto de vista espiritual, mas da ciência, da medicina, enfim, de todos os recursos da psicologia, enfim, para que a gente possa obter essa sustentação. Então, ao invés de desperdiçar o nosso tempo e energia valorizando o mal, que ronda solto por aí, nós devemos sim nos focar nas nossas pequenas conquistas, em especial aquelas que valorizam, né, a seara da caridade e do amor ao próximo, que são as conquistas morais, que são as verdadeiras que a gente leva daqui para a próxima vida, né, ou a continuidade da vida, e que a gente vai conquistando, sim, aos pouquinhos, exercitando todos os dias o desapego material e o desinteresse pessoal. Veja, essa questão do interesse pessoal para uns até um desafio maior do que para outros, mas que traz muito do que a gente aprendeu na infância, né? O compartilhar, quando a gente ensina as crianças a não ser egoísta, dividir brinquedos, dividir tarefas, todas essas coisas. E é muito, muito bacana quando a gente começa a se questionar, mas será que eu consigo colocar o interesse do outro específico ou da coletividade antes do meu? Esse é o sacrifício mais agradável a Deus, né? E muitas vezes se a gente for avaliar o que a gente já vivenciou intempestivamente, talvez a gente encontre muito mais nãos do que sims, né? Mas, a partir do momento que a gente para pensar sobre isso e se dá a oportunidade de refletir o quanto isso pode ser bacana, né? A gente ganha uma vontade de experimentar, né? Falei no começo daquele exercício na escola de médiuns, né? Que eu dei o exemplo do bom dia. Tem tantos outros exercícios que a gente pode fazer diariamente. Por exemplo, silenciar diante de uma ofensa, né? Para pensar depois, não que você vai engolir, mas vai pensar depois, vai digerir aquilo, isso é uma caridade. Buscar, demonstrar, expressar entendimento, ainda que não concorde. Buscar postura pacificadora diante dos desalinhos comportamentais, diante da cólera. Buscar se colocar no lugar do outro, ter empatia. Fazer tudo que está ao nosso alcance em função de um benefício maior. Então,
esses exercícios, eu tenho certeza que está dentro da capacidade de todos e que todos fazem um pouquinho disso. Mas será que todos valorizam? Então, assim, quando eu acho que é bacana a gente chegar ao final do dia e na hora daquela nossa oração, levar toda a nossa gratidão ao Pai da vida por todas as bênçãos que nos foram concedidas durante o dia, sejam elas as alegrias ou os desafios. Mas aí pensar, além daquele ensinamento do Evangelho, será que eu deixei de fazer algum bem, fiz todo o bem que estava ao meu alcance? Também se perguntar, eu estou reconhecendo todas as minhas características positivas? E aí faz uma reflexão. Bom, hoje, vamos começar lá do bom dia, né? Uma semana atrás eu não dava bom dia para ninguém, hoje eu encontrei com o vizinho no elevador, e dei bom dia pro porteiro, aí eu recebi de volta um sorriso. É esse o exercício, né? O que você está alimentando? Eu estou alimentando uma melhoria no meu ato, que eu jogo para o universo, e o que eu recebo de retorno é o alimento da minha alma para eu me engrandecer, para eu me melhorar moralmente cada vez mais. Toda vez que a gente tem esse movimento de internalização, de autoconhecimento, busca o seu próprio aperfeiçoamento, busca agir de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, a gente vai encontrar o reflexo disso no universo, nos dando, muitas vezes em dobro, em triplo, em cêntuplo, né? A alegria, a satisfação e que vai nos alimentando. Então, reconhecer as nossas qualidades, ainda que pequeninas, os nossos progressos, as nossas conquistas, ainda que em pequenas demonstrações diárias, ajuda-nos sim, com certeza, a superar os desafios. E valorizar essas nossas conquistas não é egoísmo. Ao contrário, se nós estamos alimentando a nossa própria condição de dar o nosso melhor, e se a gente só dá o que tem, então, né, é óbvio que isso não é egoísmo. Essa também é uma qualidade que nós estamos desenvolvendo, a de nos autoaceitar, nos auto-reconhecer, nos autovalorizar e desenvolvendo a nossa autoestima, conquistar uma atmosfera muito mais propícia a espargir todo o amor que a gente guarda no coração. Porque de nada adianta, meu coração está cheio de amor para dar, não tenho para quem? Tem. Está cheio de gente precisando. Então, assim, esse amor que todo mundo tem dentro do seu coração por um ser ou por alguma coisa, por maior que seja, ele não deve ser unicamente direcionado. O mundo precisa, né, receber esse sentimento para ser envolto na paz, na serenidade. Tanta gente precisando de um acalento, de um acolhimento, e às vezes você tem tanto lá dentro, mas está querendo direcionar para alguém ou algo em específico e que não está ali para receber. Então, esse é um exercício também de autoestima, é compartilhar, já que você tem coisas boas no coração, compartilhar e distribuir ao seu redor. Aí a gente, para reconhecer isso tudo, para desenvolver essa autoestima que é tão importante e que do ponto de vista moral, é agradável a Deus, porque vai alimentar a nossa sustentação para exemplificar a doutrina do Cristo, nós temos que seguir aí algumas dicas, né? Já falei da autoaceitação, se aceitar como você é, porque todos nós somos dotados de muitos defeitos, de muitas imperfeições, mas também de qualidades. Agora, o que vai crescer, o que vai ser maior? Aquilo que a gente alimentar. Então, vamos alimentar as qualidades. Essas que a gente acabou de discutir, né? Ser autêntico. Ser você mesmo, né? Ser a gente mesmo é assim, ter segurança de se posicionar, mesmo que a sua opinião divirja do outro. Mas é não ter vergonha de se mostrar como você é, a caminho do aprendizado, né? Nós todos estamos a caminho. Ninguém aqui é perfeito, ninguém é melhor do que ninguém. Na verdade, cada um está no seu momento evolutivo, na sua escala.
e todos nós merecemos respeito, consideração, amor, união, e o nosso ideal maior é a fraternidade, o amor universal, a caridade, disseminada de forma igualitária, né? Esse é o nosso propósito. Outra coisa que às vezes atrapalha da gente valorizar as nossas qualidades é criar muita expectativa, né? Colocar expectativa nas ações, nas decisões, nos acontecimentos que estão fora do nosso alcance, da nossa capacidade de resolução. Então, e também em nós mesmos, né? Aquele excesso de cobrança, perfeccionismo. Tem gente aí que está me ouvindo e que vai se lembrar que eu tenho esse mal, né? Ainda tenho. Mas a gente vai exercitando. Reconhecer já é o primeiro passo, né? Que é aquela questão do perfeccionismo. A gente depositar expectativa demais nas pessoas, nas coisas, ou principalmente em nós mesmos, é fadado a não dar coisa boa, né? Porque a gente sempre vai se decepcionar. Agora, com relação a nós mesmos, claro que nós temos que ter expectativa, sim, senão a gente não melhora, né? Então, assim, eu fiz X coisa, mas pretendo melhorar em X, Y, Z. Isso, ok. Agora, sim, não, nada que eu faço dá certo, nada, isso é ruim, né? Então, o passo para a valorização da nossa expectativa de crescimento é que essa expectativa seja dosada, seja colocada num grau em que seja viável de nós cumprirmos, senão nós vamos nos decepcionar e nos tornar capatazes de nós mesmos, né? Dando chicotada e tal, que não é legal. Não nos responsabilizarmos por fracassos alheios, né? Muitas vezes também a gente toma pra gente a responsabilidade de um acontecimento ruim com outra pessoa, normalmente no seio familiar, no contato próximo. Isso também ou mesmo no trabalho e tal. Isso também vai causar uma grande infelicidade, vai causar culpa, né? São coisas que dificultam a gente valorizar. O que a gente pode ofertar nessas oportunidades? O nosso apoio, o nosso ombro, a nossa mão amiga, o auxílio material quando for o caso, a indicação de uma boa leitura, de uma boa casa espírita, né? Mas não nos responsabilizarmos pelo fracasso ali, né? Não ter também aquele excesso de autocompaixão, né? Que seria aí o vitimismo, né? Ficasse tudo colocando, eu sou um coitado, eu não mereço estar aqui. Isso também não acrescenta em nada. Que mais? Cultivar o bom humor, né? O bom humor é uma coisa que é muito importante e a gente pode exercitar isso com o espelho, porque quando a gente olha assim, faz uma cara feia no espelho, você vai ver que você tem vontade de sair correndo. Agora, dá um sorriso, assim que você vai ver, por mais que apareçam as rugas, a energia é outra, né? Então a gente acaba ficando mais disposto através do bom humor. Então esse também é um exercício bacana para a gente fazer por nós mesmos, né? O que mais que a gente tem? Uma ideia que é muito comum, né? A gente achar que é culpado das coisas. E eu sempre falo que é importante a gente se colocar na condição de responsável, não de culpado, que ninguém é culpado de nada. Se nós assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, o que a gente faz com isso? Quando a gente é responsável, o que a gente faz? A gente busca a solução, a gente busca mudar, busca melhorar. Agora, se você se coloca na posição de culpado, entra de novo no vitimismo, entra na autocomiseração, entra naquela coisa de detonar, de alimentar o que é ruim e, no mínimo, fica estacionado, não evolui nada, né? Então, a dica aí é importante. Às vezes também a gente fica querendo mudar o passado. E o passado passou. Dele nós temos que tirar o quê? Lições,
experiências que, se não contribuírem nada, que não deixaram nada de bom para a gente, nós temos que tomar como mau exemplo: eu não quero mais isso na minha vida. Né? E aprender com aquilo, de que maneira eu vou fazer para que isso não se repita. Veja, tudo isso é exercício de evolução. E tudo isso, se a gente refletir um pouquinho a cada dia, vai ajudar a fortalecer a nossa autoestima. E fortalecendo a nossa autoestima, como eu falei lá no começo, a gente está dando sustentação para o nosso amor fluir e podermos cada vez mais nos aperfeiçoar e difundir a mensagem do Cristo, né? Através do exemplo, através da nossa própria melhoria, as pessoas que estão ao nosso lado acabam vendo: puxa, como ela conseguiu superar aquilo? Eu acho que eu vou fazer igual, né? Então, é muito bacana isso, né? E a gente se cuidar por inteiro, né? Como um todo. Perceber que a gente está sempre em processo, que a gente está sempre, a cada dia, tem dias que a gente consegue ver melhoras e tem dias que nem tanto. Mas ok, somos todos assim, estamos todos a caminho, né? E, enfim, eu acredito que a minha visão, assim, para falar a respeito dos benefícios é essa. Mas aí eu lembrei de uma história que é uma fábula infantil. Eu não sei se eu vou lembrar dela toda, assim, mas vou tentar resumir aqui, porque eu acho que ela é muito, muito, muito interessante de um ponto de vista bem lúdico, para a gente entender o quanto é importante a gente alimentar o que de bom nós somos, o que de bom nós conquistamos, a fim de que a gente possa multiplicar isso, a fim de que a gente possa disseminar, ainda que seja um pouquinho de coisa boa a cada dia. Esse pouquinho é uma semente que vai sendo germinada, que vai sendo alimentada e que vai dar frutos, né? Então, eu vou tentar lembrar o negócio da fábula da árvore. Então, era uma árvorezinha lá no meio da floresta, que ela era bem pequenininha, bem franzina, né? E aí ela tinha o sonho de ser grande e dar frutos, né? Aí o tempo foi passando, ela até teve o caule engrossado, ganhou bastante folhas e tal, ficou fortinha, grandinha e tal, mas nada de frutos. Aí ela perguntou para a mãe dela, né? Porque ela via outras árvores dando frutos, as pessoas colhendo. Então ela perguntou para a mãe dela: quando é que eu vou ter frutos? E a mãe falou: meu amor, nós não somos árvores frutíferas, somos só assim. E aí o tempo foi passando, a árvore ficou muito triste, foi chorando, ficou magoada. Ela via as pessoas comendo os frutos das outras árvores, felizes, né? Tirando folhas medicinais daquelas outras árvores que estavam ao redor. E ela, nada. Ela começou a se sentir ali uma inútil, né? Até que chegou um dia que ela ficou muito, muito triste e teve vontade de morrer. Desculpa, mas a garganta secou. Então, ela começou a perder as folhas, foi murchando, o galho começou a secar, ela foi ficando cada vez mais arcada, seca, na dor, no silêncio. E aí ela ouviu um pássaro. E o pássaro disse: puxa, dona árvore, o que você está fazendo? Nós estamos aqui, minha esposa está chocando, né, os filhotinhos no seu galho. E se você cair, o que vai ser de nós? Ela começou a pensar, né? Prestar atenção. Aí ela ficou reparando que não só aquele passarinho, mas tinha muita gente morando nela, né? Tinha uma família de mico-leões, tinha uma outra casinha de João de Barros, tinha uns besouros, tinha um ramo de orquídea amarrada no tronco dela, com um botãozinho ainda fechado. E aí a orquídea virou e falou assim:
e tem uma surpresa para você. E aí ela percebeu que no buraco da raiz dela tinha uma comunidade de abelhas, né? Me falha a palavra também, não é comunidade, né? Que fala, como fala de abelhas? Bom, enfim, tinha um monte de abelhas alojado lá, né? Fabricando mel, né? E aí, nesse momento que ela parou para prestar atenção em quanta vida tinha ali no entorno dela, então ela ouviu a voz de Deus. Ela ouviu a voz de Deus dizendo que nem todas as árvores dão frutos, mas todas têm algo a oferecer. E aí é que ela percebeu que ela precisava reagir. Então, com esse pensamento, ela recuperou a vontade de viver, ela reconheceu o seu valor e ela começou a ter vida novamente. Ela começou a ficar saudável, ela começou a festejar o canto dos pássaros, ela começou a reviver e, de novo, ficou imensa. Ficou com as suas folhas verdes, os seus caules fortes, e aí ela pôde comemorar o nascimento daqueles filhotinhos de passarinho, ela pôde comemorar o desabrochar daquela orquídea que estava em botão, e ela pôde perceber que famílias sentavam-se abaixo da sua sombra para fazer suas refeições, compartilhando momentos de muita felicidade, de muito amor. E assim ela continua forte até hoje, né? Então, eu penso que essa demonstração bem infantil e bem lúdica, né, da valorização do que você é, pode ser trazida para a nossa memória todos os dias, para o nosso coração, para que a gente possa fazer fluir. Se não é o fruto, que seja uma sombra, que seja a fotossíntese, né? Algo que nós tenhamos para oferecer que esteja dentro da nossa capacidade, mas que nós precisamos valorizar, alimentar, para que cresça a cada dia e nos torne cada vez mais capazes de disseminar a mensagem da Boa Nova. Então, acho que, não sei como nós estamos de tempo, mas Vamos encerrar, já estamos no tempo. Então, eu só peço a Deus que Jesus nos ampare, nos proteja e nos guia, para que a gente possa se tornar como essa árvore, né? Resiliente e colocando o nosso potencial a serviço do bem maior. Que assim seja. Que assim seja, muito bom. Sua explanação deu para a gente pensar bastante, para a gente valorizar mais, né? A nossa parte do mundo. Precisamos. Também. Agradeço a sua participação. Agora eu vou chamar um outro companheiro nosso aí de quinta e vou te desconectar. Obrigada. Virginia. Muito bom. Agora nós vamos chamar o tio da Sílvia. Vamos ver se ele está aí, o tio da Sílvia. O senhor Milton, compareça, nosso companheiro de trabalho. Milton, aceite. Ele estava com um problema na internet. Espero que... Opa. Oi. Aê, Milton. Boa noite. Bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos aí. Muito boa a explanação da Virginia. Muito boa, né? Muito bom te ver. Vamos relembrar um pouco do nosso trabalho lá no Bezerra, né? O senhor né? tio da Silva. Saudade Tem sobrinha de todos. famosa. Saudade de todo mundo lá, dos trabalhos, né? Então, bom, podemos encerrar? Então, vamos pegar nossas águas e vamos encerrar, que temos só 5 minutinhos aí. Pode fazer o Pai Nosso, não sei se vai dar para pôr a música. Vamos ver se der tempo. Tá. Então vamos lá, gente. Convidamos a todos para encerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar
que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e no faixa de luz sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência, e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornadas. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando em nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuem em nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados, e neles estão sendo depositados todos os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar. Vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz intensa, que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. E pelo nosso a caminho da luz, que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por essa casa de luz, que amorosamente nos acolhe, que os laços que há muito unem a família a caminho da luz se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus, e receba o que mais necessitam nos seus lares, e que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas, que neste momento se estabeleceram nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, agradecemos sua participação. Obrigado, Karina. Eu que agradeço, viu? Pelo convite aí. Que bom que você conseguiu. A gente mata a saudade. Depois de todo o transtorno que houve, acabou de chegar a luz. Olha, tá vendo? Domingo acabou a energia na minha casa também, além do... Mas então foi bom, isso. deu tudo certo. Obrigado, viu, Karina? Obrigada, Milton. Obrigada, Virgínia, pelo Obrigada, evangelho Virgínia. maravilhoso. E a todos que estão assistindo, tenham uma boa noite. Até amanhã na próxima live. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau.